Olá, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira aqui na TV Vila Velha para mais um programa especial relativo ao Natal, ao verdadeiro sentido do Natal e o seu principal homenageado, que é Jesus Cristo. E vendo essa mensagem do Momento Espírita, nós observamos que não há outro caminho de progresso, de evolução da alma, de evolução do espírito, senão seguir esse traço de luz deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Evangelho, que é um verdadeiro roteiro. Eulécia, quando nós seguimos tudo aquilo que está escrito ali, que os apóstolos, os evangelistas escreveram, nós observamos que fica difícil nós escolhermos caminhos equivocados, que nós tenhamos mais facilidade de cometer erros, porque, como dizem os Espíritos, ao abrirmos o Evangelho e lermos uma frase sequer, nós já estamos completamente comprometidos com o Cristo e com os seus ensinamentos. Pois é, sem contar começar do Pai Nosso, né, Silvia? O Pai Nosso, nós não paramos para pensar que o Pai Nosso é um compromisso que nós assumimos. Nós estamos nos comprometendo a todos os momentos. Então, nessa mensagem, nós vemos bem que a fatalidade do ser humano realmente é a conquista do amor. Conquistando o amor, ele entra em plenitude. E essa conquista, como você estava comentando, é realmente... Nós só sofremos, estamos num momento, num mundo de provas e expiações, ainda estamos com muito sofrimento, com muita dor, com muitas injustiças, justamente porque as pessoas não seguiram os ensinamentos de Jesus. Fundaram seus credos, suas seitas, suas correntes. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele não fundou nenhum credo, nenhuma religião, ele não usou esse nome religião, ele não falou assim, só quem é dessa religião ou daquela outra e que encontrará a plenitude, que encontrará a salvação, que encontrará o paraíso. Não, ele deixou uma cartilha de bom proceder, um roteiro de vida que nós, teimosos, orgulhosos como somos, até hoje ainda não o colocamos em prática. Mas se nós analisarmos como nós vamos fazer nesses próximos programas, falar somente das mensagens de Jesus, nós vamos ver que realmente nós temos que nos desligar dessas importâncias materiais que se dão aí fora, não que não seja importante. É importante estarmos numa casa confortável, termos conforto, termos aquilo que gostaríamos de comer, nos alimentar, a roupa que gostaríamos de usar, é importante, mas que esse não seja o objetivo da nossa vida, que o objetivo de nossa vida seja realmente a conquista do ser pleno. E a conquista do ser pleno nós só conseguiremos através do nosso próprio esforço, nos melhorando, procurando limpar, tirar, apagar as nossas arestas mal conduzidas, mal agregadas ao nosso espírito. Então, é um momento que o planeta está passando de provas e expiações para a regeneração, e é um momento também em que nós também temos que mudar desse patamar. E vemos aqui que existem tantas correntes, tantas correntes filosóficas, psicológicas e científicas para ajudar a criatura a melhorar-se. Então, nós estamos num processo acelerado. As pessoas têm que procurar, porque se ela não aceita o espiritismo, ela tem outras correntes que ela pode seguir e que têm o mesmo objetivo, que é a perfeição do ser humano. Não vamos nos envolver com o que as pessoas dizem, o que líderes mal conduzidos ou mal interpretados dizem. Vamos procurar analisar a nossa consciência, vamos analisar a nossa maneira de viver e compará-la com a de Jesus, procurar conhecer a vida de Jesus, os ensinamentos, somente aqueles 10 mandamentos,
As bem-aventuranças são lições de vida que não precisa ser um letrado para poder entender isso. Qualquer pessoa vai entender as bem-aventuranças. Então é isso que nós queremos trazer a todos vocês, a nós e a vocês também, nossos telespectadores, é essa mensagem, né, Silvia? É realmente a mensagem de Jesus, é a palavra de Jesus, porque não o Papai Noel, não a figura do Papai Noel, porque esquecemos que o aniversariante é Jesus, né? Ele é o aniversariante de dezembro. Inclusive, nós temos uma questão que nós vamos responder no segundo bloco, a respeito da importância desses símbolos natalinos. Mas, ainda falando desta mensagem do momento espírita, é importante que as letras saiam do papel, do livro, o Evangelho, e se transformem em atitudes. E todos os dias nós passamos por situações de relacionamento, de trabalho, de convivência na cidade, de situação de cidadão, em que nós temos a resposta do nosso comportamento no Evangelho. E isso é um processo na nossa vida. Logicamente que em poucos anos de vivência na Terra, nós não vamos conseguir, numa única existência, colocar em prática tudo o que está ali no Evangelho, mas é necessário que se dê o primeiro passo. E Deus nos coloca nas situações para que a gente passe por essas situações e haja de acordo com os preceitos cristãos. E a nossa vida é tão cheia de desafios, desde o momento em que nós acordamos até o momento que nós voltamos ao nosso leito, para que venha à nossa mente as recomendações de Jesus do perdão, do amor, da reconciliação, do honrar o pai e a mãe. Enfim, a nossa vida ela é muito rica de momentos, muitas vezes momentos difíceis, para que a gente faça o teste, porque o aluno da faculdade que lê o livro, que lê a teoria, depois ele vai passar por uma prova para mostrar para os professores que ele aprendeu aquilo que está no livro. E assim somos nós com a nossa vida. A todo momento nós somos testados através de provas e nós temos a lição mais importante na nossa mente, na nossa alma, que é a lição do amor, como termina essa mensagem. É a palavra que traduz a vida de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, nós vamos fazer esses programas especiais de Jesus e o verdadeiro significado do Natal, e vocês podem entrar em contato conosco através da nossa página no Facebook e mandar as suas perguntas. Nós já voltamos com o segundo bloco. Tradicional, no segundo bloco, nós apresentamos um livro para sorteio na última parte do programa, e hoje nós escolhemos um livro que é a materialização de um programa realizado em 1971 na TV Record, programa chamado Pinga Fogo, quando Chico Xavier foi entrevistado por uma série de jornalistas. O objetivo do programa era crivar o entrevistado de tantas perguntas elaboradas durante a semana pelos mais renomados jornalistas e muitas vezes até deixar o convidado um pouco constrangido. E esse programa foi realizado em junho de 1971 e antes de começar o programa, o Ibope ele informou a TV Tupi de como é que estava a audiência. O Ibope a audiência já estava estourando mesmo antes do programa começar. E foi tanto o sucesso que as redes de telefone ficaram totalmente congestionadas e em dezembro a TV Tupi repetiu o programa. Então, Chico Xavier falou sobre vários assuntos que na época e hoje ainda nos causam muitas dúvidas. Ele falou sobre os planos do mundo espiritual, tempos de conquista do espaço, sobre reencarnações na mesma família, sobre os líderes políticos no mundo espiritual, como é que fica a situação dos líderes políticos no mundo espiritual, sobre cremação de corpos, sobre loteria esportiva, a questão da sorte, se tem sorte, se a gente
pode jogar, se não pode, o papel de Judas na vida de Jesus, enfim. Aqui nós temos toda a lista, o sumário, com todas as questões, todos os assuntos que foram tocados naquela noite, que foi um marco histórico para o Espiritismo no Brasil. Então, se você quiser ganhar esse livro, é só deixar a sua... uma mensagem, né? Não só curtir a nossa página, mas deixe lá uma mensagem, faça uma pergunta no Presença Espírita Ponta Grossa, que ao final do último bloco nós vamos sortear esta obra. E hoje nós estamos falando a respeito de Jesus e o verdadeiro significado do Natal. Eu pergunto para a Eulécia a seguinte questão: como abordar já desde cedo para as nossas crianças, dentro do nosso lar, a respeito dessa figura, desse ser, desse homem mais perfeito que pisou no planeta Terra e que continua trabalhando por nós diuturnamente para o nosso progresso, encarnou num planeta em missão, porque ele era espírito puro, não tinha necessidade de encarnar num planeta de expiação e prova, deu a sua vida, então, para ensinar para todos nós a essência do amor, como nós devemos amar, como deve ser a nossa vida, como falar isso para a criança já, como já passar para a nossa criança dentro do nosso lar a questão da transcendência da vida, que a vida não é só o carro, a marca, o tênis, a camiseta, a roupa de grife, que a vida tem algo muito mais importante do que os olhos podem ver, para que as nossas crianças desde cedo já tenham um rumo, um traçado, uma reta, uma meta, e que não seja um adulto sofredor no futuro, né, Eulécia? Realmente, para não ser um adulto sofredor no futuro, ele precisa ter conhecimento dos ensinamentos de Jesus. E isso na fase infantil, desde que a criança começa a andar, falar alguma coisa, nós já podemos tocar no nome de Jesus. Existem histórias infantis que podemos ler para eles no seu grau de entendimento. Todas as religiões possuem livros de história com os ensinamentos de Jesus para as crianças desde a mais tenra idade, e que elas às vezes não entendem muito, mas elas desenham para que elas entendam que existe um ser superior a nós e que ele esteve aqui na Terra para nos ensinar a viver. Então, temos que incutir já, desde pequenininhos, essa história de Jesus, para que realmente ele possa crescer em plenitude, sabendo como se direcionar nas suas problemáticas do dia a dia, quando adulto, e saber que você vai, na época de estudante, fazer uma prece, fazer uma novena, fazer nessa situação, fazer qualquer promessa, que não é para fazer uma boa prova, para sair-se bem. Ele tem que se preparar, não é só confiar nos espíritos que eles vão lá fazer a sua prova ou vão lá fazer o que você quer. Ele tem que se preparar e para que na hora realmente os seus conhecimentos aflorem. Então esses ensinamentos de Jesus é muito importante, porque se a criança já é mostrada à criança, desde essa tenra idade, a figura de Jesus e os seus ensinamentos, isso vai sendo incutido em seu espírito e que provavelmente ele jamais será aquele adulto corrupto, aquele adulto invejoso, ciumento e que fique causando mal ao próximo, né? Ele já tem esse conhecimento, essa parte moral, então ele não tem condição de como fazer, isso não está na psique dele, ele não consegue fazer. Nós devemos deixar os nossos filhos preparados para o mundo. Somos nós que educamos os nossos filhos, não o mundo. E quando nós bem educamos a nossa prole dentro do nosso lar e depois eles saem para vivenciar as suas experiências no mundo, eles podem passar seguramente por situações desafiadoras que terão sempre a lembrança daquilo que aprenderam com os pais, que são os tutores, que são os responsáveis por aquele espírito. Deus
coloca o Espírito no nosso lar e nos dá, então, passa a responsabilidade transitória para que a gente cuide daquela alma, para que essa alma possa retornar ao mundo dos espíritos no futuro, crescida, moral e espiritualmente. Nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. A penúltima imagem que mostra Jesus pregando na natureza, que Jesus ele conseguia juntar multidões, 20, 30 mil pessoas, e todos ouviam, né? Então não havia microfone, não havia megafone, e todos ouviam porque Jesus falava diretamente à alma. Ele não gritava, ele não usava nenhum tipo de dispositivo, mas a sua voz repercutia no coração e na alma de cada um, mesmo estando muito distante dele. Há uma pergunta aqui interessante, que é a seguinte: o que mudou com a presença de Jesus na Terra? O que aconteceu de diferente? O que mudou? O que transformou com a presença do próprio governador da Terra na Terra? Em primeiro lugar, mudou a nossa visão de Deus. Porque até antes da vinda do Cristo na Terra, nós tínhamos a visão do Deus vingador, do Deus dos exércitos, do Deus amedrontador, do Deus que nós tínhamos que temer, que é o ensinamento que Moisés passou e que na época foi necessário. O Cristo não, o Cristo nos mostrou o Deus Pai, o Deus amor, o Deus que não quer o sofrimento de seus filhos, o Deus que dá oportunidades para que o filho se redima através do trabalho, através da transformação interior. Então essa mudança foi fundamental para o nosso progresso. O que mudou também foi a nossa visão do nosso próximo, porque com Moisés, que foi a primeira revelação, nós não víamos o próximo com o olhar do amor. E a lei de Moisés nos permitia a vingança, a morte, o roubo, pagar na mesma moeda, que era a lei do talião. Então, para nós, o próximo não tinha importância nenhuma. Jesus, não, ele, além de nos ensinar o amor a Deus, ele nos ensinou o amor ao próximo. Então, a lei de Moisés do talião, ela se transformou na lei do amor, que mesmo que o próximo nos faça o mal, nós temos que dar a outra face, ou seja, nós não podemos revidar como era do nosso direito na lei de Moisés. Fez alguma coisa para nós, nós temos que perdoar, entender, fazer de tudo para que o relacionamento não se degringole, não termine, enfim, nós temos que ter uma postura cristã com o nosso próximo. E a presença de Jesus mudou também a nossa própria visão, a autovisão, porque com Jesus nós passamos a ter mais autoestima, pelo fato de nos entendermos realmente filhos de Deus, seres amados por essa força criadora. E mais ainda, nos fez ver que somos espíritos imortais. O Natal, ele é mais do que o nascimento do Cristo, ele é uma comemoração da imortalidade da alma, porque 3 dias após a sua crucificação, Jesus reaparece como espírito, mostrando que a morte não existe e que todos nós somos seres imortais. Então, as transformações todas que aconteceram com a vinda do Cristo, principalmente essas 3, o que mudou as nossas visões em relação a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo, provocaram um impacto direto no nosso progresso espiritual, alavancando esse progresso. Sem contar o respeito que pela mulher, que a mulher era um objeto, né? Ele mostrou isso o tempo inteiro, né? É verdade. Que nós, na verdade, somos seres que podemos encarnar como homem, como mulher. Hoje nós ocupamos uma posição no sexo masculino, amanhã nós vamos ocupar uma posição no sexo feminino, no corpo feminino, de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias. Então, por isso só nós já somos iguais, né? A pergunta que eu faço para Eulécia é o seguinte: todo ano nós recebemos essa pergunta, e tem até essa pergunta já no YouTube, nos programas antigos. Jesus nasceu realmente no dia 24 de dezembro, Eulécia? Não.
ninguém sabe exatamente quando Jesus nasceu, porque na época não existia cartório com registro, que era obrigatório a registrar o nascimento de uma criança, né? Então, ele não se sabe exatamente quando que ele nasceu, mesmo porque os calendários mudaram desde a sua época. Mas por que foi escolhido, então, o dia 25 de dezembro? Quando o cristianismo estava crescendo, aí eles tinham que ter uma data para comemorar o nascimento de Jesus. E acharam por bem, para não criar uma data a esmo, né, que as pessoas esquecessem, eles escolheram 25 de dezembro, que era uma festa pagã chamada Saturnália. A Saturnália era a festa de comemoração da colheita. Então, por isso que eles já resolveram escolher uma data que já era conhecida do povo e que era mais fácil. Então, com o tempo ali, ficou 25 de dezembro, mas também isso não importa, não nos interessa o dia do nascimento de Jesus. O que nos interessa mesmo vermos os ensinamentos dele e não o dia que ele nasceu. Se ele nasceu em dezembro, se foi em julho, janeiro, setembro, não nos importa, não teremos. Temos essa data para comemorar, para nos unir com a família, com os amigos, ótimo, mas sabendo sempre, lembrando sempre que nós temos que lembrar dos conhecimentos que ele deixou, nossa cartilha de bem viver, nossa conduta de vida. E é uma comemoração muito boa, salutar, com certeza o dia de Natal mesmo aqueles que não querem confraternizar com a gente aproveita para se confraternizar, né? E a pessoa não quer, vamos dar um abraço de qualquer maneira, essa pessoa não quer, mas vamos dar um abraço, porque aquela tática que a gente faz quando dois irmãos brigam, que a gente, para fazer as pazes e reconciliarem, a gente fala para dar um abraço, nossa, aí desarma os dois, né? Bom, eu vou te fazer, inclusive, uma pergunta sobre isso, né? Porque a gente fala que Natal é tempo de reconciliação, é o tempo da gente unir a família, mas às vezes as coisas não são tão boas, né? Não é tão fácil. Não é tão fácil assim, né? Mas a pergunta virá agora. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Estamos vendo nas imagens ali os reis magos, o presépio, né, Eulécia? E nós temos uma pergunta aqui, por que esses símbolos são tão importantes para os cristãos? E são mesmo importantes. Como nós vivemos um mundo bastante material ainda, os símbolos são importantes. A começar pela cruz. Foi o primeiro símbolo de grande envergadura, de grande importância que nós cristãos tivemos, que foi a cruz que carregamos até hoje no brinco, na corrente, no nosso local de trabalho. Nós nos sentimos protegidos quando colocamos uma cruz na parede do nosso escritório, por exemplo. Quando nós vamos numa festa de aniversário, o nosso abraço deveria ser suficiente para o aniversariante e nós levamos um presente. No velório, a nossa presença é a mais importante para a família do desencarnante e nós levamos uma coroa de flores. Então, nós vivemos num mundo ainda material onde são muito importantes esses símbolos. Tanto que num dos livros de André Luiz, sobre a psicografia de Chico Xavier, André Luiz relata um templo religioso que ele visita no mundo dos espíritos, onde tinha um pequeno nicho e as pessoas se ajoelhavam diante daquele nicho. E André Luiz não entendia por que as pessoas se ajoelhavam, os espíritos, os desencarnados, diante de um nicho vazio. O seu instrutor falou, olha, você que pensa que ali está vazio, cada cristão que se ajoelha ali para orar, vê naquele nicho a imagem que é importante para ele. Então, alguns católicos viam santos, alguns espíritas viam Bezerra de Menezes ou outro espírito importante para ele.
E assim são esses símbolos. Os símbolos natalinos traduzem para nós, dentro da nossa casa, com o pinheiro, com a guirlanda, com os sinos, com os anjos, a presença de Jesus. Quando nós evoluímos espiritualmente, à medida que formos evoluindo espiritualmente, nós vamos observar que isso vai perdendo a força, que vai perdendo o valor, porque o que vale são os sentimentos. E não a materialização desse sentimento em algo palpável. Nós falávamos a respeito das famílias, Eulécia, nessa última questão, e Natal é tempo de reconciliação. Existe essa frase, é tempo de amor, é tempo de noite feliz, mas muitas vezes nós passamos a ceia de Natal ou os festejos natalinos e de Réveillon também, com parentes, na maioria das vezes com parentes, que nós não nos damos. Isso é muito normal, é muito natural. E às vezes, diante desse clima difícil, nós queremos fazer a reconciliação, damos o primeiro passo, damos a primeira palavra e a pessoa vira as costas, não quer a reconciliação, não quer fazer as pazes. Então, como é que nós, cristãos, devemos nos comportar diante de uma situação dessa, Eulécia? Olha, em primeiro lugar, realmente é uma situação que não deveria existir, já que sabemos que nós estamos naquela família porque nós temos algo a aprender e nos reconciliarmos. Mas quando acontece um fato assim, falando, não, eu quero me reconciliar, essa situação está me fazendo mal, eu quero apagar tudo isso, esquecer o que ela me fez, esquecer o que eu fiz, vamos fazer as pazes. Mas antes da parte física, de chegar perto da pessoa, nós temos que fazer uma coisa muito importante. Vamos pedir aos bons espíritos que nos ajudem nessa situação. Vamos fazer uma vibração, vamos vir nos dando abraços à criatura, para que esse psiquismo a envolva e que possa estar melhor receptiva quando nós chegarmos a este momento de reconciliação. Mas se isso não acontecer, se você lembrou somente de momento, que nós estamos na reunião ali com todos, eu falei, puxa, mas eu não quero quebrar o clima da reunião, dessa família, desse um ambiente tão bom, mas agora eu não estou me sentindo bem com aquela criatura, o que eu faço? Eu vou lá e dou-lhe um abraço. Por vezes até, ela vai te dar as costas, nem aceitam um abraço. Mas você insiste, você vai lá, dá um abraço, olha, me perdoe, te perdoo aquilo que aconteceu. Vamos lembrar de Jesus, afinal de contas, nós estamos reunidos em seu nome, e Jesus, qual foi o que ele falou? Perdoa para ser perdoado, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Você não faz o Pai Nosso? Você não ora? Se você ora, você está fazendo esse compromisso todos os dias. Então, realmente é um momento de reconciliação. É um momento que tem uma magia no ar, né, Silvia? É propício. O Natal é propício a isso, porque a gente sente que o Natal é diferente. Entra em dezembro, nós já sentimos um outro clima. O clima, as benesses lá, os espíritos estão aqui em nossa volta, os bons espíritos, para nos ajudar, para que isso realmente nos aconteça. Então, se você quer realmente reconciliar-se com essa criatura do fundo do seu coração, nós temos certeza que você vai conseguir. Nós temos uma pergunta aqui, ainda nós temos tempo, alguns minutos, a respeito de Maria de Nazaré. Porque Natal, quando nós montamos o nosso presépio, Eulécia, está lá a presença, né? De José e de Maria de Nazaré. E a presença de Maria após a morte de Jesus, ela foi de tanta importância e foi amparada por João, que ela fazia milagres também. As pessoas faziam romaria até a sua casa em Éfeso, procurando ajuda, procurando consolo, procurando um colo de mãe. E Maria trabalhou até estar velhinha. Isso é contado no último capítulo do livro, puxa, agora esqueci, de Chico Xavier por Humberto de Campos,
que fala sobre os apóstolos, que fala sobre a vida de Jesus. Eu já vou me lembrar do livro, eu vim pensando no livro e agora acabei esquecendo. E que conta que quando... Boa Nova. Boa Nova. O livro Boa Nova. Também lembrei na hora, Boa Nova. De Chico Xavier e Humberto de Campos, que é um livro maravilhoso, que conta o cotidiano do Cristo. E no último capítulo fala sobre a desencarnação de Maria, que nesse dia, um homem muito simples, um sofredor, um homem muito pobre, procura Maria para ajudá-la e ela está de costas para a porta e ela ouve a voz daquele homem, então, muito sofrido. E quando ela se vira, era Jesus, que disse: mãe, eu vim te buscar. Então, deve ter sido um momento maravilhoso. E os espíritos dizem que Maria trabalha no mundo espiritual, junto aos suicidas, numa grande instituição hospitalar, de assistência àqueles que tiram a própria vida. Ela organiza caravanas que vão até as regiões onde esses espíritos se encontram em sofrimento, e tem o Instituto Hospital Maria de Nazaré em alguma região do mundo dos espíritos, e continua trabalhando até hoje. Há 2000 anos Jesus esteve na Terra, Maria também, e ambos continuam trabalhando por nós, né? Por nós, né? E Maria tinha uma predileção por Judas, né? Que ela sabendo de todo o engano de Judas, de toda aquela situação dele de imaturidade espiritual, né? Na verdade era imaturidade, sabe? É bom ter tocado no assunto do Judas, porque até hoje, ainda outro dia... Ele é malhado, né? Ele é malhado, mas, meu Deus do céu, coitadinho do Judas, ele já se arrependeu no mesmo momento que ele fez, né? Que ele praticou. Ele já teve diversas reencarnações que purgou tudo aquilo que ele tinha. Hoje ele está trabalhando para o bem, né? Já é um espírito redimido, então ainda lembro lá de malhar o Judas, né? Isso já passou. Se a gente lembra que nós falamos sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, até aquele soldado que introduziu a lança no coração de Jesus, Longinos, foi escalado, foi convidado por Jesus, depois de um tempo, para encarnar no Brasil na figura de Dom Pedro II, que trabalhou tanto para o progresso do nosso país. Então, esses espíritos, ao longo desses 2000 anos, eles foram progredindo, eles foram melhorando. A gente não pode imaginar que Judas, na situação daquele vendedor de quinquilharia, e que fazia ali arrecadação de dinheiro para que comessem e tal, e que traiu Jesus, e que continua depois de 2000 anos na mesma situação. Todos nós progredimos, graças a Deus. Eulécia, vamos ver quem que ganhou o livro. O livro Pinga Fogo. Mauro Plaviac. Mauro Plaviac. Então, esse livro vai estar a partir de amanhã na Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Cefam, a Sociedade Espírita Francisco de Assis. Você pode pegar o seu livro lá, e também a livraria tem muitas obras para que você possa escolher, comprar e prestigiar a livraria que está ligada à Casa Espírita Cefam. Semana que vem nós continuamos com esse tema, né, Eulécia? Continuamos, com certeza. Então, nós nos despedimos, que vocês todos tenham uma excelente continuação de semana, um excelente final de semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Boa noite a todos.